Uma boa noite a todos. É com prazer que nós vamos começar agora o webinar Disparidades entre o mercado público e privado no tratamento do mieloma múltiplo. Agradecer o patrocínio da Angen. É um webinar elaborado e implantado pela BHH, tá? Para a gente discutir um pouquinho dessas diferenças no tratamento do mieloma múltiplo nos dias de hoje, focando com as novas incorporações da Conitec no SUS, o que a gente vai desenvolver durante a nossa conversa, tá? Meu nome é José Francisco Comenari Marques Júnior, sou médico hematologista, hemoterapeuta e atuo em Campinas e estou presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia nesses próximos 2 anos, falta 1 ano e meio, né? E também trabalho no Hospital Veracruz de Campinas e sou membro do Comitê de Acesso a Medicamentos da BHH. Nós estamos aqui com a doutora Daniele Leão, que é médica hematologista do Hospital A Beneficência Portuguesa de São Paulo e também é membro do Comitê de Mieloma Múltiplo da ABHH. Estamos com o Edivan Cruzoé, que é da Universidade Federal da Bahia e membro do Comitê de Mieloma Múltiplo da BHH, médico hematologista também, e o Glaciano Nogueira Ribeiro, que ele é de Belo Horizonte, ele é médico, gerente médico do Grupo HEMO, diretor da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e membro do Comitê de Mieloma Múltiplo e Acesso a Medicamentos da BHH. Uma boa noite a todos, espero que esse webinar traga bastante visão do que a gente gostaria de ter como equidade, né? Na saúde, que a gente está tentando, a BHH tem um programa agora que está começando de equidade na saúde, tentando com que os pacientes do SUS tenham os mesmos tratamentos dos pacientes do privado. E nem sempre o paciente do SUS está pior do que o paciente do privado. Tem algumas situações que eles estão até melhor tratados do que no privado, tá? Pelas discrepâncias que existem entre os critérios de incorporação, de acompanhamento entre o sistema público e privado. Isso é bem curioso, né? A gente tem uma dificuldade violenta para pedir um PET-CT, por exemplo, para paciente com mieloma múltiplo no privado, enquanto que tem diversas universidades que oferecem, tá? É só você justificar, eles fazem o PET-CT para o paciente que está no SUS. Lembrando, né, que a leucemia mieloide crônica começou a ser tratada no SUS, e os pacientes da rede privada iam até o SUS buscar o remédio, né? Então, nós temos que lembrar dessas coisas, não é SUS ruim e privado bom, não é isso não. Eu acho que tem discrepâncias importantes e que cada um devia se complementarizar e fazer um tratamento equitativo dos dois. Bom, eu gostaria de entrar no nosso seara agora, tá? Contando uma historinha muito rápida, tá? Para a gente depois passar para os nossos debatedores, essas feras que estão com a gente aqui, essas pessoas que entendem de mieloma até na alma da pessoa, né? Só diagnostica assim na hora que entra no consultório. Isso daí é uma coisa muito bacana. Mas eu costumo chamar as doenças oncohematológicas do crescente fértil da oncologia, né? Por quê? Tudo começou com a hematologia. Qual foi o primeiro quimioterápico que existiu? Na realidade, foi o gás mostarda na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, onde percebeu que quem era intoxicado por gás mostarda tinha algumas características, né? Ficava com anemia, leucopenia e plaquetopenia. Algum gênio falou, olha, isso daí destrói células. Será que ele não pode ser usado contra o câncer? E foi a primeira vez que se tornou viável o conhecimento, o conceito de quimioterapia citotóxica. E se vocês foram ver na história, tá, todas as evoluções, ou quase todas as evoluções em termos de oncologia, nasceram da hematologia. Claro, nós somos até, tranquilo, né? Você pega uma célula da veia, está cheio de célula lá para você estudar, é facinho de obter tudo, é facinho de você quantificar, e isso é uma coisa muito interessante. Só para lembrar, tá, o outro quimioterápico também descoberto na hematologia foi o methotrexate, como antagonista do ácido fólico. Depois nós tivemos os primeiros anticorpos monoclonais, que foi o Morotumumab, né, que era usado para GVHD, só que era murino e ficava pouco tempo na circulação, então não foi muito para frente, mas o segundo foi o Rituximab, anti-CD20, e depois um monte de ABs, foram para as outras doenças oncológicas. Não podemos esquecer também
dos inibidores de tirosina quinase, que mudaram completamente a história da leucemia mieloide crônica. E o que aconteceu com a leucemia mieloide crônica está para acontecer com o mieloma, se Deus quiser. O Edivan vai falar muito disso daí para a gente, que é tornar o paciente com uma sobrevida igual à população saudável que não tem a doença. Hoje, a pessoa que tem uma leucemia mieloide crônica vive tanto quanto praticamente uma pessoa que não tem leucemia. Tá? Então, e com uma qualidade de vida fantástica. Então, o mieloma está no caminho dessa transformação em uma doença crônica, né? Se você controlar a sua diabetes, você vai viver bastante. Se você controlar a sua hipertensão, você vai viver bastante. Se a sua leucemia mieloide crônica responder, você vai ficar com sua droga até os seus 70, 80, 90 anos. É isso que a gente espera também, né, Edivan, Daniele, Graciano, que aconteça com o mieloma no futuro, tá? Bom, mas não é fácil, né? Quando chegam essas novidades, tá? Como que a gente faz chegar até o paciente? E é esse o objetivo do nosso webinar hoje. É isso que a gente quer contextualizar. É não ficar no reduto do eruditismo, da universidade, da pesquisa, da ciência. Nós temos que pegar essa vanguarda e trazer cada vez mais perto do doente para que ele se beneficie de todo esse investimento e de todo esse conhecimento que a gente vem no decorrer dos anos. Tá? Bom, gostaria de começar com o meu grande amigo Graciano Nogueira, lá diretamente de Minas Gerais. Eu acho que é o mesmo fuso daqui, pelo que eu me lembre, daqui de Campinas, onde eu estou. Tá? Eu queria que ele contextualizasse, porque o Graciano acompanhou a gente muito nas incorporações de 2014 e 2018, principalmente 2018, que nós tivemos sucessos com 8 das 9 submissões que a gente teve na ANS, e também está participando em diversas incorporações que a gente está conseguindo na Conitec ultimamente, né? Nunca nós conseguimos tantas incorporações como agora. Um exemplo é o bortezomib, tá? Outro blinatumomab, tudo etc. Graciano, como é que você vê a complexidade das incorporações no dia de hoje, fazendo uma comparação breve entre o público e o privado? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação. Eu vou te confirmar que o meu fuso horário é igual ao seu, tá? Só para a gente, então, pontuar aqui, nós estamos falando aqui de Conitec, né, Marcos? Então, nós estamos falando das incorporações que nós vamos fazer no Sistema Único de Saúde. A BHH trabalha nas duas frentes, na frente do Sistema Único de Saúde com a Conitec e na frente da Agência Nacional de Saúde, no chamado rol da ANS. Quando a gente precisa incorporar uma droga no sistema público, você precisa fazer um relatório. Esse relatório, resumidamente, ele é um relatório grande, padronizado, algo ali que gira em torno de 100, 150 páginas, que vai ter um contexto da doença, do medicamento, qual é o cenário de incorporação, qual é a linha, daquela linha de cuidado, qual é o ponto da linha de cuidado que a gente está falando. Existe um cálculo de farmacoeconomia para a gente estimar o cálculo, quanto custa um ano de vida ganha para as drogas que têm sobrevida global. Uma vez que esses relatórios são submetidos, eles são enviados para uma comissão nacional de incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde, que é a Conitec. A Conitec faz análise, ela tem um padrão de análise deste relatório. Depois disso, ela coloca isso em consulta pública, habitualmente por volta de 20 dias. Esse é um ponto que depois a gente vai falar à parte, mas ela vai para a consulta pública, volta para a Conitec avalia as consultas públicas e faz a sua recomendação final de incorporação, não incorporação, e depois a gente ainda consegue, eventualmente, ainda rediscutir tudo isso. Então, resumidamente é isso, é um relatório que consta a parte, vamos chamar de médica, depois uma parte de farmacoeconomia para avaliar qual é o impacto orçamentário, quanto custa o tratamento dessa patologia. Isso tudo é enviado para esse comitê, para essa Comissão Nacional de Incorporação, que a gente chama de Conitec. Marcos, e aí eu gostaria de ressaltar a importância desses 20 dias, desse período de consulta pública. Historicamente, quando nós tivemos grandes movimentos médicos, onde você, no seu consultório, na sua casa, no seu telefone, entra nos links do Fome SUS, submete a sua opinião sobre a incorporação do medicamento, se você acredita que aquilo vale, se aquilo não vale, a Conitec lê aquelas opiniões,
tabula aquilo tudo, diz quantas são positivas, quantas são negativas ou quantas são neutras. Essas opiniões são levadas em consideração, mesmo em momentos onde a gente tem 300, 400, 2.000, a gente já teve quase 3.000 manifestações para uma única incorporação. Então, gostaria de ressaltar que isso é extremamente importante, porque além da opinião da sociedade, além da opinião do grupo de médicos que está ali muito engajado nessa submissão, a opinião dos colegas médicos, da população geral, dos pacientes, tudo isso é levado em consideração. A gente já teve situações onde medicamentos foram negados e posteriormente revertidos, poderíamos citar vários. Então, resumidamente, esse processo de incorporação no SUS funciona dessa maneira. Você precisa mandar isso para a Conitec. E a Conitec vai avaliar, discutir, e é isso. Ok, Glaciano. Dentro desse rito, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais com os seus conhecimentos aí, tá? Quais são os atores dentro da Conitec? Quer dizer, quem são as pessoas que votam? Mais ou menos, quais são as instituições representadas lá dentro? Se tem participação da sociedade ou só participação do Ministério? Como é que você viu isso nas vezes que você esteve presente lá? Bom, Marcos, a gente tem participação de funcionários de carreira do Ministério, que fazem a maior parte do trabalho, que organizam tudo isso. A gente tem participação da sociedade civil, a gente tem participação da área técnica, vamos dizer assim, de médicos e de sociedades médicas, a gente tem participação, no caso da Conitec, de entes ligados ao sistema público, como prefeituras, estados e União. Sim. Então, é uma participação que envolve os gestores públicos nos três níveis, Brasil, no nível nacional, estadual e municipal, sejam por comissões nacionais de municípios, de estados e União, os funcionários de carreira que organizam, a parte técnica, essas pessoas fazem uma avaliação e uma recomendação para um comitê deliberativo. Esse comitê vai fazer a recomendação inicial, consulta pública, volta para a Conitec vai dizer recomenda, não recomenda, e isso sobe para o, deixa eu me lembrar aqui, para o secretário, para um dos secretários do Ministério, que é a pessoa que vai dizer... É a Secretaria de Assistência à Saúde, né? O SAS, né? SAS, que é quem vai dizer incorpora, não incorpora. Certo. Então, veja bem, pelo que o Glaciano disse aí, gente, você viu a complexidade que é a participação de diversos atores, e é muito importante lembrar que a Conitec não é um órgão de decisão, é um órgão de recomendação. Quem decide mesmo é o Ministério da Saúde de uma maneira direta. É isso, Glaciano, que a gente pode entender? Exatamente. Ela respalda o Ministério para suas decisões, seria isso? A recomendação final ela é encaminhada ao secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. Tá certo, perfeito. Este órgão que pega a recomendação e tem o poder de deliberar, incorporo ou não. Certo. Bom, gente, vocês viram que a coisa não é tão simples, né? Mas tudo se pode complicar e agora nós vamos falar para o Edivan simplificar numa linguagem, uma tradução simultânea da ciência para assistência, né, Edivan? Que ele é muito bom nisso, eu já assisti diversas aulas dele, ele tem uma capacidade de tradução fantástica. Nós temos na hematologia hoje duas doenças, né, que evoluíram muito rápido em tão pouco tempo, que é a leucemia linfóide crônica e o mieloma múltiplo. A LLC não é o tema da nossa conversa hoje aqui, mas assim, o mieloma múltiplo está cheio de drogas, você vê a linha do tempo, uma progressão geométrica de novas drogas, novas tecnologias, tá? E na vanguarda aí nós temos até o Carticel anti-BCMA, todo esse tipo de coisa. Eu gostaria, Ivan, que você desse uma resumidinha, tá? No que o mieloma era 10 anos atrás e o que ele é hoje. Mesmo porque, tá? No DDT do Ministério da Saúde, a gente ainda está seguindo em 2015. Então, vamos até simplificar. O que era 2015 e o que é em 2022 o mieloma? É o mesmo mieloma que a gente tratava antes? De forma alguma, doutor Marques. Primeiro, boa noite, obrigado por estar aqui também com vocês e é um prazer. Bom, esse é um tema muito importante, eu acho que a gente está falando de uma coisa realmente que para nós
que estamos na ponta do tratamento do paciente com mieloma múltiplo e vendo no olho do paciente, como médico também, é muito difícil, porque essa é uma realidade que os pacientes do SUS, infelizmente, ainda penam, digamos assim, porque vivem, talvez, no ano de 2015 ou até, quiçá, em alguns centros mais para trás, no ano de 2010, por exemplo, frente ao paciente do sistema privado, que realmente tem uma gama de possibilidades e, logicamente, fica algo muito díspare. Mieloma múltiplo, em poucas palavras, é uma doença de progressões e remissões, progressões e remissões. Então, é uma doença que o paciente tem, após o diagnóstico, a tratativa de realizar tratamentos para sempre. E ele vai ter intervalos, logicamente, sem drogas, pela possibilidade da doença ficar controlada, mas invariavelmente nessa volta à atividade. Portanto, é uma doença que, na verdade, diferente da LMC, da mieloide crônica, que tem uma terapêutica específica, uma droga só, e boa parte dos pacientes entram em remissão e controlam com essa droga para sempre, basicamente, 70% dos pacientes, aqui não acontece isso ainda. E, portanto, o paciente vai precisar de várias opções terapêuticas. Então, voltando à sua pergunta, nos anos de 2015 e 2010, nós tínhamos um DTT realmente muito limitado, que naquela época ele conceituava a possibilidade do uso do bortezomib, que é o primeiro inibidor de proteasoma. Nós estamos aqui hoje para discutir um pouco mais a questão da negativa do carfilzomib nesse momento, que a gente está tentando realmente resgatar essa possibilidade de acesso dos pacientes do sistema público a um fármaco tão importante, porque é mais uma oportunidade ao paciente, que esse é o ponto crítico. E o bortezomib foi apenas aprovado para o SUS em 2020, enquanto no sistema privado no Brasil isso ocorreu nos idos de 2007, 2006. Então há realmente uma diferença muito grande, é um tempo muito longo para que chegue que o paciente do SUS tenha acesso a esse fármaco. E a sequência agora de outras submissões na tentativa de novos fármacos, como daratumumab, lenalidomida, teve uma recente consulta pública recente que foi realizada. Além disso, até chegar ao carfilzomib. Então, há realmente uma discrepância muito grande, é uma barreira sem comparativos alguns, porque realmente não há fármacos disponíveis novos, basicamente, no SUS. Os novos que a gente fala são novos dos anos de 2005, como bortezomib e a talidomida, que felizmente nós tivemos a oportunidade de utilizar desde o princípio, porque era um fármaco para hanseníase. Então, a gente sempre tem essa coisa no SUS de ter tido essa oportunidade de utilizar a talidomida, mas que, por sua toxicidade também, foi ficando cada vez menos possível de ser utilizada, ao despeito de ter acesso a novos fármacos menos tóxicos. Então, os pacientes do privado, mais uma vez, têm vantagens. O público sofre, ele tem um tratamento mais limitado, tem muita toxicidade, mas ele tem aquilo, quer dizer, ele tem que passar por essa problemática, essa diferença tão grande. E nessas sequências terapêuticas, quer dizer, no privado, nós mudamos os tratamentos de fato, como um conjunto terapêutico. O mieloma múltiplo não é um tratamento de uma droga só, mas um conjunto de drogas. Geralmente 2 ou 3 drogas, ou até mesmo 4 drogas, se houver essa possibilidade. E essa é interessante porque no SUS não tem essa possibilidade de fato, então o paciente troca apenas uma letra. Ele começa com um protocolo com 2 ou 3 drogas, mas não tem como dar a sequência de mudar as drogas, ele tem que mudar apenas uma letra. Isso é chocante, logicamente, para o paciente, sem muitas opções de fato. E as que tem, muito tóxicas, porque aí nós voltamos para os quimioterápicos mais antigos, que por vezes tem alguma ação, mas com a custa de grande toxicidade para os pacientes, como os antracíclicos e alquilantes, etc. Platinas, que nesses pacientes realmente não tem muito sentido mais hoje em dia de serem utilizados, caso o paciente tenha acesso a novos fármacos. E aí vem a pior parte, como o senhor mesmo falou aqui, bem pontuado, que a evolução do mieloma, como de outras doenças onquematológicas, vem num crescente realmente muito significativo, e a tradução disso é que nós já temos aprovação, inclusive, nós não temos preço ainda para CAR-T-cell, é uma terapia de alta tecnologia já aprovada no sistema nacional, mas não disponível para qualquer cidadão, por não haver preço ainda e as vagas para a realização da terapêutica, mas é algo realmente que também vem fazer uma mudança no paradigma desses pacientes, porque é uma construção realmente de inclusão e incorporação de todos os fármacos possíveis para uso do mieloma múltiplo, de classes distintas,
para quem tem acesso, que é o sistema, geralmente, o sistema privado mesmo, que realmente os pacientes podem ter essa disponibilidade dessa terapêutica. O que ocorre, que é bem interessante também, Dr. Marcos, que é bom lembrar, então, se os pacientes têm acesso a fármacos de 2015, 2010, eles também vão ter a sobrevida dessa época. E essa é a parte mais dura. Então, é muito difícil lidar com o paciente no determinado dia da semana no sistema público, na universidade. E, por vezes, algum paciente me pergunta, eu vou ter uma sobrevida de quanto tempo, doutor? Né? Tem uma sobrevida de 2, 3, 4, 5 anos. Eles querem saber isso por vezes, não é um costume latino. E nós tentamos, bom, a gente tem que, você não vai ser um número, na verdade, né? É importante que você não se prenda a números matemáticos, mas a perspectiva justamente para as drogas que você tem acesso no SUS é essa realmente. E você vira a página e vai para o sistema privado no dia subsequente, e o paciente fala, doutor, eu já li, já estudei, eu já vi, eu quero perguntar ao senhor, mas eu tenho que minha sobrevida em torno de 10 anos ou 15 anos. É muito diferente isso. Esse é muito duro, você ouvir uma coisa, você fica meio chocado, puxa, é difícil, né? Não possibilitar esse acesso ao paciente. Logicamente, eu também não faço parte da gestão pública, mas sou um agente público, já que sou membro da Universidade Federal, etc. Temos também em consideração todos esses contextos, mas já está muito díspare, está piorando isso, na verdade, porque os pacientes precisam ter acesso à oportunidade. A palavra seria essa, de poder realmente usar um novo fármaco, porque ele fica sem horizonte, ele perde o horizonte, quando é uma doença realmente cronificável. A grosso modo, a gente pode falar que o mieloma hoje em dia é cronificável, aos 10 anos, 15 anos, então é muito duro esse aspecto. Não sei se eu me delonguei muito, mas... Não, perfeito, Edmar. Nossa, tá, já aumentou as nossas, pavimentou a nossa estrada aí de uma maneira bem bacana, né? Veja bem, essa diferença são dois Brasis, né, gente? Nós não estamos falando aqui só para médicos, nós estamos falando para gestores, tudo, que então é importante a gente ter em vista, né, que nós não podemos ser muito técnicos nesse nosso webinar de hoje, né? Tá? E você traduziu muito bem tudo, como é que é, nós já vamos fazer algumas definições importantes de agora em diante, tá? Mas veja bem, são dois Brasis. Quando a gente fala da saúde suplementar, nós estamos falando em torno de 43 a 45 milhões de pessoas no Brasil. É pouco, né? É pouco, mas são 3 Inglaterras, são 30, como chama? 20 Uruguais, entendeu? 4 Argentinas, quer dizer, é muita gente. Agora, quando a gente fala de SUS, são 175 milhões. É o maior, não digo plano de saúde, maior sistema de saúde público do mundo, né? Quer dizer, 175 milhões, dependendo de uma evolução constante aí da capacidade de a gente conseguir fornecer essas novas tecnologias para esses pacientes. E todo mundo tem que ser ator para melhorar esse acesso. E cada um tem que fazer a sua parte. Então, o médico que está lá na ponta tem que forçar mesmo, tá? Muitas vezes, não estimulando a judicialização, mas quando não tem outro jeito, gente, que a gente vê que o doente só tem aquela forma, tá? Judicialização não é uma coisa que deve ser considerada só maléfica. Muitas vezes ela tem interesses escusos, tudo, mas muitas vezes é um instrumento legítimo e ético de a gente conseguir trazer o paciente para uma melhor condição de tratamento, tudo, tá? Que ele teria no privado em relação a essas novas drogas, né? A BHH há muito tempo está preocupada com isso, não é à toa que em 2017 foi implantado o Comitê de Acesso a Medicamentos, e de lá para cá a gente teve muitas conquistas, muitas negativas, mas muito mais conquistas muito mais vitórias do que derrotas, e a gente tem orgulho de dizer uma lista de novas tecnologias que a gente conseguiu incorporar. Isso daí a gente só está no começo, nós temos que aumentar em progressão geométrica isso, mesmo porque o Brasil devia investir muito mais em saúde pública, né? A gente investe 1/5 do que países do primeiro mundo investem, quer dizer, em termos de porcentagem de PIB, etc. Então, isso é uma discrepância muito grande que a gente tem também. Tá? Agora eu queria chamar a nossa embaixadora do sangue jovem, tá? É a menina que todos os hematologistas jovens do Brasil são apaixonados, né? Ela e a Carla Dinardi são nossas duas embaixadoras, tá? A Daniele Leão. Dani, traduz um pouquinho para a gente, bem, tá?
alguns aspectos básicos. Gostaria que você traduzisse o que é aquilo que termina em ida, o que é aquilo que termina em ib e o que é aquilo que termina em ab. E, assim, o papel que hoje a gente tem do transplante de medula óssea, que o principal papel que existe no transplante de medula óssea é o mieloma múltiplo, isso a gente não tem dúvida. E até chegar no que a gente está falando agora, na ponta, né? Do carfilzomib, daratumumab, lenalidomida. O que é a IDA, IB e AB? Explica para essa turminha aqui. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com colegas queridos e experts, e nesse evento que eu acho que é importantíssimo a gente conseguir pontuar essa situação do mieloma, né? Então, todas as falas de vocês foram fantásticas, eu acho que contextualizaram muito bem. E esses termos todos que a gente usa, no fim, o que a gente quer? A gente quer que o nosso paciente viva melhor e viva mais. Dani, você tá... Essa linguagem toda técnica, ela serve de uma maneira maravilhosa. Quer dizer, você não está me ouvindo? Não, deu uma... Está me ouvindo ou está ruim? Deu uma picotada aí, tá? Agora voltou. Agora voltou, um minutinho só. A Mariana Monteiro está perguntando se essa reunião vai ser gravada. Vai ser gravada, sim, disponibilizada depois, tá? A gente vai divulgar as plataformas, tá? Você parou, Dani, deu uma robotizada na sua fala aí, tá? Quando os nomes são... Foi nessa parte que parou. Falei que esses nomes complicados, eles, na verdade... Eu acho que está complicada servem para uma coisa, que é a gente poder melhorar a qualidade, né? Consegue me entender? Repete um pouquinho esse último minuto, por favor. Tá bom, melhorou um pouco? Vocês estão me ouvindo um pouco melhor? Melhorou então, agora. Tá ótimo. Então, eu vou ficar um pouco sem vídeo. Então, o que eu acho importantíssimo é a gente traduzir esse mediquês todo para que o nosso objetivo, que é fazer o paciente viver melhor, fazer o paciente viver mais, que o paciente tenha uma qualidade de vida, ter uma dignidade. Então, basicamente, tudo isso são medicamentos que vão atuar de diferentes formas na doença, né? É uma célula inteligente, é uma célula má, é uma célula que está lá invadindo, que está escapando do nosso sistema imunológico. Então, a gente usa, assim, artimanhas, a gente usa fármacos que vão atacar a célula de maneiras diferentes, né? E justamente uma das coisas que o bortezomib e o carfilzomib fazem como é uma célula que produz muita proteína, eles fecham a lata de lixo das células, a célula enche de proteína, né? E como a célula que está produzindo mais proteína é a do mieloma, essas células acabam morrendo. Então, é uma técnica que a gente usa, né, científica, para poder ajudar a morrer as células. Mas uma das grandes questões é que o bortezomib ele é um bom medicamento, é um medicamento que tem resultado, é um medicamento que tem efeito. Então, essa questão dele estar aprovado já é um ganho muito grande. Mas a gente tem muitos pacientes que vão ter progressão, como o Edvan colocou maravilhosamente bem, e quanto mais tempo, na verdade, a gente consegue segurar o paciente com mieloma sem progredir, melhor. Porque cada vez que ele progride, ele vai ganhando células cada vez mais resistentes. E essas células, elas vão ficando cada vez menos sensíveis ao tratamento. Então, a nossa busca sempre é conseguir usar medicamentos, principalmente nas primeiras linhas. Linha é tipo de tratamento. Então, assim, se a gente utiliza os melhores tratamentos que a gente tem na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, isso reflete muito mais num resultado bom do que a gente deixar também para muito depois.
porque assim, um terço dos pacientes praticamente vai morrer da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, eles não vão nem ter chance de chegar nisso. Então, a gente conseguindo tratar esse paciente melhor, ele vai complicar menos, ele não vai para uma diálise, não vai para fratura, não vai ter que colocar, fazer uma cirurgia de coluna, não vai ficar paraplégico, enfim. Então, a gente consegue, na verdade, reduzir muitos custos de saúde mantendo o nosso paciente bem. Então, quer dizer, você tem um aumento de um lado, mas, por outro, você reduz essa sobrecarga do serviço de uma maneira importante. Então, o que acontece? A gente tem o bortezomib aprovado, isso é algo, assim, fantástico, louvável. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente sabe que ajuda muito. Mas o que acontece é que os estudos do carfilzomib, eles mostram que o resultado, então, esse estudo que foi eram 2 grupos de pacientes com as mesmas características, uma parte recebeu carfilzomib com dexametasona. O carfilzomib é a segunda geração do bortezomib. Então, vamos imaginar que é uma droga mais moderna e que, nesse sentido, ela tem uma ação melhor e uma toxicidade menor. Então, é isso exatamente que a gente vai comparar. Isso não dá para dizer que acha. Então, a gente coloca o mesmo grupo de pacientes, um recebendo carfilzomib dexametasona, o outro grupo recebendo o bortezomib, que é o Velcade, né? Seria o original, antigo, mas é o bortezomib e a dexametasona, e a gente acompanha esses pacientes com 2 objetivos principais. A gente vê a eficácia, ou seja, teve resultado, e a gente vê a segurança, ou seja, como que isso impactou de toxicidade no paciente. Então, a gente segue muito por aí. Então, o que a gente percebeu é que o período em que o paciente ficou com a doença controlada, quando utilizava o carfilzomib em relação ao bortezomib, teve um ganho significativo. Então, para vocês terem uma ideia, no geral, 40% menos pacientes morreram e progrediram com o carfilzomib do que com o bortezomib. Quando os pacientes, por exemplo, se os pacientes imediatamente, logo, na primeira vez que a doença voltou, já recebessem o carfilzomib versus o bortezomib, esse risco era ainda mais diferente, quer dizer, era 50% menos risco de progressão e óbito. E isso independia se o paciente era mais apto, mais fit ou mais frágil, independente da idade. Então, a gente teve pacientes de 70 anos, de 50 anos, assim. Então, teve uma gama de idade muito grande, mas a mediana era 65 anos. Né? Então, quer dizer, um estudo bem de vida real mesmo, nesse sentido. E a parte de toxicidade, ela foi comparável, ou seja, você não teve uma toxicidade maior por carfilzomib, mas teve uma toxicidade maior de uma coisa que a gente chama de neuropatia periférica. Neuropatia periférica, o que acontece? Essa história que eu contei para vocês aí da proteína, né, que fica dentro da célula e que mata a célula, você acaba tendo vamos dizer assim, rapidamente, uma reação cruzada com a parte dos nervos, né, da membrana dos nervos, e as células acabam tendo uma toxicidade também, acabam lesando um pouco as membranas das células. Seria mais ou menos isso, rapidamente. E isso acontece com o bortezomib, mas isso praticamente não acontece com o carfilzomib. Então, foram 5 vezes menos neuropatia. Só para vocês entenderem, assim, a neuropatia, ela acontece, por exemplo, com o diabético, que ele começa a perder a sensibilidade dos pés. Ele pode andar com o pé machucado, com um buraco que ele não vai sentir. Né? Os pacientes, por exemplo, com hanseníase. Então, é algo que compromete a vida do paciente. A neuropatia periférica, para vocês terem uma ideia, eu tenho pacientes que... isso a talidomida, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um paciente que usa 1 ano talidomida, 70% deles vai ter neuropatia periférica. Então, a talidomida é um medicamento maravilhoso. Eu comecei a usar a talidomida em 1999 na minha residência. Estava começando a se usar na época, né? Não vou falar Edivan, não, porque Edivan acho que não era dessa época, não. Mas a gente usava doses cavalares aí de talidomida depois que a gente foi melhorando. Mas eu tenho pacientes que utilizaram talidomida, para vocês terem uma ideia, o esposo dessa paciente tinha que ajudá-la a vestir a roupa, porque ela perdeu a sensibilidade, ela não conseguia abotoar a própria roupa. Ela não conseguia fazer o crochê que ela gostava, não conseguia abotoar a própria roupa, ela tinha medo de cozinhar. Então, assim, vocês imaginam
a qualidade de vida. Ela tinha uma casa que tinha escada, eles botaram o quarto dela embaixo, porque ela não queria subir escada com medo de cair. Então, são coisas que a gente fala, mas não, é assim, você limita a vida do paciente. Então, o que a gente percebe é isso. Então, não é simplesmente você colocar uma coisa mais moderna, não é isso. A questão é que, assim, eficácia, melhora, isso é uma coisa que você compare exatamente a mesma população com um e com o outro, né? Isso foi repetido em vários outros estudos, que eles colocaram outras substâncias junto, né? Como, por exemplo, a lenalidomida, e se observou a mesma diferença. Então, realmente, assim, o carfilzomib, ele é mais efetivo em relação ao bortezomib e é menos tóxico. Então, esses estudos todos, no final das contas, eles fazem, assim, basicamente essa comparação. Então, quando se propõe colocar isso no SUS, você propor esse ganho de quantidade e de qualidade de vida, e permitindo com que o paciente tenha menos eventos adversos, menos neuropatia. Então, assim, basicamente, esses IBs todos, sabe, Marques? Esse é o objetivo, né, dessa solicitação, dessa nossa vontade como profissionais de dar um tratamento adequado, um tratamento bom para os nossos pacientes. Ok, Dani, obrigado. Bom, gente, vocês estão vendo que a gente fala muito de bortezomib e mieloma, porque é uma droga importantíssima, né? O carfilzomib, o daratumumab, a lenalidomida não vieram substituir o bortezomib. Eu acho que esse é um conceito muito importante que a gente gostaria de passar. Na realidade, o bortezomib é extremamente necessário. O que a gente está discutindo aqui é se ele é suficiente, tá, para um programa de saúde de mieloma múltiplo. Então, é esse que eu acho que é o conceito que a gente devia tá pautando. Tá? E nesse quesito aí, tá, eu queria que a Daniele já falou algumas coisas que o bortezomib não contempla, né? Eu queria do Glaciano agora que ele falasse um pouquinho qual o lugar dessas outras drogas de segunda geração aí, né? Daratumumab, carfilzomib, até a lenalidomida, elas têm um lugar certo no tratamento do mieloma. Ninguém vai querer que o SUS trate em primeira linha com carfilzomib, com daratumumab, entendeu? Vai esperar o momento certo para agir. Glaciano, fala um pouquinho desse caminho que tem, assim, onde a gente encaixa determinado tratamento dentro do mieloma, tá? E gostaria também que você falasse alguma coisa de seguinte, o que está barrando o carfilzomib para entrar no SUS? Ele é muito caro? O que ele mata outras drogas? Como é que você vê isso daí, Glaciano? Max, como o Edivan começou a fala dele dizendo que o mieloma é uma patologia de múltiplas progressões. Então, você vai tratar hoje, o paciente vai entrar em remissão, vai progredir, você vai tratar, vai entrar em remissão. A Dani colocou a eficácia do carfilzomib quando você já tratou esse paciente com bortezomib, a redução de risco de morte e de progressão. Então, imagina na linha de cuidado do paciente, você tem um cenário que você tratou, esse paciente recebeu bortezomib num determinado momento, a doença dele vai recair, infelizmente. Quando ela recair, a gente tem a opção de repetir bortezomib, mas a gente tem a opção de fazer carfilzomib. E como a Dani colocou, a redução de risco de morte ou progressão do carfilzomib neste cenário em quem já usou bortezomib é da ordem de 50% em alguns cenários com uma linha prévia e de 40% no grupo como um todo. E a gente fica pensando assim, tá bom, mas são remédios muito caros. Como é que nós vamos incorporar isso no sistema de saúde? Vamos lá. O impacto orçamentário do bortezomib. Se eu falar para você que o impacto orçamentário do bortezomib é 23 milhões, você me disse que somos 175 milhões de pessoas no Sistema Único de Saúde. Se a gente usar uma estatística americana ali, porque eles estão mais organizados nesse ponto, 7 novos casos para cada 100 mil habitantes, nós estamos falando de 12 mil e poucos novos pacientes com mieloma no Brasil ou algo próximo disso. Se a gente pensar que 70% dessas pessoas podem chegar em segunda linha, 8.500 pessoas. Então, para esses 12 mil casos de mieloma novos, se eu te falar que a gente está gastando 23 milhões, está muito ou está pouco? Se a gente olhar, quantos estados nós temos? 26 mais DF? Tá bom, temos que dividir por peso. Nós não estamos falando de 1 milhão por estado, Marcos. E se eu virar para você e falar assim, esse impacto não é do ano, Marcos.
Esse impacto é de 5 anos. Eu vou arriscar a falar uma bobagem. 23 milhões neste cenário está de graça. Nós estamos falando aí de 12, 15 mil pessoas diagnosticadas com mieloma ao ano no sistema público. Nós estamos falando de 23 milhões de reais investidos para comprar bortezomib. Acho que está muito bem pago, acho que o preço é muito barato para nós enquanto sociedade. Se a gente quisesse incorporar a lenalidomida num cenário de recaída e refratário, a gente estaria gastando R$1 bilhão. Se a gente quisesse incorporar o daratumumab, a gente estaria gastando 2,3 bilhões de reais. Se a gente agora está discutindo aqui o carfilzomib, 365 milhões de reais em 5 anos. Uma por ano, em 5 anos. Se a gente pega esses 365 milhões, divide lá pelos seus... Você teve 12 mil pacientes que receberam bortezomib, chegou 8.500 para receber carfilzomib. Nós estamos gastando 40 mil reais. 42 mil reais numa conta grosseira. O que eu quero dizer com isso? Por que eu gosto de dividir por quantas pessoas existem, qual que é o tamanho do impacto orçamentário? Para a gente ter ideia como sociedade, se vale o investimento. Na minha opinião, baseado no que o Edivan contou, doença de múltiplas recaídas, como a Dani contou, redução de progressão à morte de 50% no cenário com uma linha prévia, 50%? 50% menos chance de morrer. Quanto? 365 milhões em 5 anos para o Carfil, 40 mil para aqueles pacientes que recaíram. Podemos afinar essa conta? Ela está grosseira. Eu fiz essa conta enquanto vocês, com os dados que vocês foram colocando, para a gente chegar nesse número. Porque às vezes você olha para 365 milhões que o carfilzomib gastaria em 5 anos e acha que é uma fortuna. Não é. Nós estamos gastando 40 mil por paciente. É muito bem pago. Isso cabe no nosso bolso. Isso cabe para a sociedade pagar. É uma questão de organização. Então, assim, para uma patologia difícil, o mieloma é uma doença difícil, sofrida. Uma doença, assim, muito difícil no dia a dia. Para a gente gastar esse valor para o Brasil inteiro, enquanto sociedade, Marcos, a gente deve gastar isso aqui de papel A4 em Brasília. Então, a minha visão de quanto que a gente está gastando em bortezomib, tá bom. Acho que o carfilzomib cabe na nossa conta. E se a gente dividir o DARA e a LENA, sinceramente, olhando exclusivamente para o mieloma, cabe. Claro, o horizonte de quem faz a incorporação é um rol maior de patologias. Mas nós não estamos falando de absurdos aqui. E nós não estamos falando de resultados pífios, nós estamos falando de resultados significativos. Ganho de sobrevida global, redução de riscos da ordem de 50% ou mais, dependendo do cenário. Então, nós estamos falando de ganhos significativos, de valores que, na minha opinião, a gente cabe a discussão. Então, só para quem está na sala, entender quanto é que a gente está falando. Que eu não sei se todo mundo tem a dimensão de quanto é que é. E às vezes a gente fala aquele número inteiro, 365 milhões com carfilzomib. Em 5 anos, dividido por 8 mil pacientes que estariam recaídos por ano. Então, é um valor que eu acho que cabe. Essa é a minha posição, né, nessa história aqui. Vou pegar um gancho do que você falou, Glaciano. Explica um pouquinho para a gente o que é caro e o que é barato em saúde pública. Porque, veja bem, quando você fala em aluguel, assim, o aluguel está caro, tá? A gente pode estabelecer parâmetros, né? Se o aluguel comprometer mais do que 20% a 25% da renda da família, ele está caro para aquela família. Quer dizer, existe no governo, na política pública, o que a gente pode dizer assim, isso está caro, isso está barato, baseado no PIB individual, alguma coisa assim? Marcos, a gente tem algumas contas fora do país em que a gente calcula quanto custa o ano de vida ganho. Isso. Quali, né? O Quali, quanto custa um ano de vida ganho daquela tecnologia. A gente tem um número na Inglaterra que não necessariamente está certo, que se uma tecnologia gasta 30 mil libras, ela seria incorporada pelo NICE no sistema inglês, por exemplo. No Brasil, nós não temos um número, desculpa, um número de corte formal de quanto nós podemos incorporar e quanto nós não podemos incorporar. Qual o resultado disso? O resultado disso é que a gente incorpora tecnologias que claramente distorcem o custo absurdamente. O custo por ano o custo para saúde de ano de vida ganho é gigantesco.
E a gente tem tecnologias incorporadas que é justíssimo, é muito barato. Agora, qual é o valor Brasil? Não tem. O Ministério não coloca o corte, a gente não sabe. E aí eu brinco que a gente tem alguns cortes para olhar. Por quê? Porque a gente tem as drogas de leucemia mieloide crônicas incorporadas há mais de década. Quanto é que a gente está gastando para ano de vida ganho naquela medicação? Será que a gente poderia colocar a LMC como parâmetro, que é uma patologia de resultado perfeito, ou próximo da perfeição, como você disse no início, por isso que eu citei a LMC, praticamente parear com a população normal? Quanto que a gente gasta em imatinib, dasatinib e nilotinib? Será que esse é um valor de ano de vida ganho que caberia para nós? Mas nós não temos um valor de corte Brasil fixo. Apesar de que, subjetivamente, a gente paga pelo Glivec, a gente poderia olhar para ele, a gente paga para algumas drogas incorporadas para câncer de mama e etc. E a gente deveria usar esses valores para dizer. Então, o Ministério deveria fazer essa conta e entregar para nós, olha, nós estamos gastando tanto enquanto sociedade para cuidar de LMC. Você está me pedindo uma droga de mieloma. A sua performance é tanto. Será que você consegue ajustar e caber aqui dentro? Mas a gente não tem. Perfeito, Glaciano. Edivan, vou lançar um desafio para você aí. Tá? Veja bem, quando a gente fala em custo de uma nova tecnologia, né, a gente está falando, o Glaciano explicou muito bem aí, 365 milhões em 5 anos, dividido por 8 mil, quer dizer, acaba tendo uma pulverização disso daí, a gente vê o real valor que cada paciente vai ser beneficiado. Mas eu gostaria de saber de você, que é um cara que está na lida mesmo, tratando de paciente no seu consultório, prescrevendo, assinando e carimbando suas prescrições, tá? Quais seriam os ganhos indiretos da incorporação do carfilzomib em termos de diminuição de segundo transplante autólogo de medula, diminuição de progressão para uma situação de UTI, o paciente que vai continuar sendo ativo no ponto de vista produtivo e que vai pagar imposto. Quer dizer, a gente não pode só considerar os 365 milhões, que o Brasil vai ganhar com uma incorporação desse tipo. Falei que era um desafio. Não, mas excelente pergunta e importante, porque a Dani já tinha começado a falar sobre isso justamente Sim. no comparativo com os fármacos que existiam e que a gente consegue ter acesso no SUS ainda, mas que vão a uma grande parte dos pacientes, ali, em torno de 20% deles, limitá-los muito pela toxicidade. Quer dizer, em comparação de um fármaco como esse, de você evitar a progressão, por exemplo, a insuficiência renal, você vai tirar o custo da diálise, você vai tirar o custo de uma máquina de diálise e todo o sistema que envolve isso. Você diminui a transfusão de sangue, você diminui o uso de outros fármacos para manter a estabilização de hemoglobina, etc. Quer dizer, tem os agregados que não são contados nessa conta grosseira, logicamente, mas que devem ser levados em consideração, porque, como você mesmo disse aqui, os pacientes vão retornar para a sociedade. Quer dizer, muitos dos nossos pacientes com fármacos desse tipo, e eu não falo de boca para fora, não, eles tomam a medicação e voltam para o trabalho. Literalmente, eles vão ali, eu estou vindo tomar meu remédio aqui, quero voltar para o meu trabalho, né, que eu tenho que voltar para trabalhar. E acabou a história. Então, tem um colega, inclusive médico, que vem do interior da Bahia para tomar medicação aqui, volta lá, tem um consultório de tarde, vamos embora, eu não tenho que trabalhar. E acabou a história. Então, isso é muito interessante, porque os fármacos antigos não nos permitiam fazer isso. E os antigos seguem no SUS, quer dizer, os pacientes ainda têm esse sofrimento. Então, por toxicidade é importantíssimo, pela diminuição de problemáticas como diálise, fraturas, quer dizer, o sistema de ortopedia todo, de cirurgias complexas, caras, custosas para o sistema público, inclusive pela internação prolongada, que você vai evitar de estar utilizando o leito para outras situações. Então, no contexto geral, eu acho que sim, que a incorporação é importante porque tem um valor agregado aqui, de não só permitir que o paciente volte para a sua vida normal, mas os gastos, os custos gerados para o sistema público diminuem em grande monta. Então, na ponta, a gente consegue ver isso claramente. Os pacientes bem tratados, eles dão uma devolutiva melhor para eles próprios e para o sistema como um todo. Isso aí poderia diminuir o número de transplantes pelo SUS? Com certeza. Agora, esse é outro ponto crítico, quer dizer, o transplante é uma coisa importante, que a gente vem sempre discutindo na sociedade de hematologia, né, mas também é uma fila complexa, porque Sim. não é uma terapia tão simples, não é todo lugar que consegue fazer transplante. Então, é uma terapia também que é agregada, permite você realmente desafogar essa necessidade do transplante e a fila realmente ficar melhor para quem precise de fato, né, ou que só tem esse recurso, mas com certeza diminui sensivelmente a quantidade de transplante.
Perfeito, obrigado, Divan. Gente, nós temos mais 8 minutos, tá? Antes das considerações finais, eu quero dizer para vocês que nós estamos com uma consulta pública aberta até o dia 27 de julho, tá? Que está recebendo as opiniões, tanto técnicas como opiniões pessoais, tá? O que eu quero dizer? Na parte técnica, os médicos vão lá argumentar a parte realmente de aumento de sobrevida, diminuição de efeito colateral, efetividade, ter o que fazer com o paciente, né? Porque a pior coisa é não saber o que fazer, não ter o que fazer pelo paciente, é saber o que fazer e não ter como fazer, tá? Então, só para vocês verem, nós estamos até às 4h30 da tarde hoje, as opiniões técnicas da consulta pública estavam em 57 e as opiniões, tá, de pessoas leigas que são pacientes, tá, sociedade em geral, estava com 136. Só para vocês verem, quando o daratumumab foi também considerado desfavorável no SUS, nós tivemos 23 contribuições técnicas e 145 contribuições de público leigo. Na lenalidomida, nós tivemos 31 contribuições técnicas e 174 contribuições do público leigo. Nós estamos ganhando, né, falando nós assim, nessa conjuntura do carfilzomib, nós estamos tendo mais opiniões técnicas e menos opiniões de pessoas leigas em relação à incorporação. Então, eu peço que entrem na consulta pública, deem a sua opinião. Eu acho que cada argumento é um legozinho que vai construindo um sistema de saúde mais justo. Fiquem sempre de olho, tá, nas consultas públicas abertas, e eu acho que isso é uma obrigação nossa como cidadãos. Tá? Eu gostaria de fazer uma rodadinha agora, nesses últimos 6 minutos, de 2 minutos cada um, totalmente livre, tá? A Daniele, o Edivan e o Glaciano, para as considerações finais e o feeling que eles têm em relação a essa nossa abordagem no SUS, em relação aos medicamentos e novas tecnologias. Dani, fala para nós. Vamos ver se meu áudio ajuda agora. Falando aí. Enfim, eu atendi 16 anos pelo SUS, sempre foi uma coisa que eu me orgulho, sabe, de fazer esses atendimentos, de fazer os atendimentos com coração, sabe, de agregar, de juntar com a equipe multiprofissional, de fazer, sabe, de ver o paciente como um todo. E uma das alegrias é quando chega para a gente um paciente com mieloma múltiplo, com uma série de problemas, de complicações, e a gente consegue fazer um tratamento e devolver essa pessoa para a sua família, para a sociedade, para o seu trabalho. Os pacientes têm orgulho de dizer para a gente, isso que o Edivan comentou, olha, estou conseguindo voltar a trabalhar, estou conseguindo, sabe, retornar às atividades. Então, eu acho que com esse tipo de iniciativa, a gente conseguir fazer um tratamento adequado que existe para os pacientes do sistema público, eu acho que isso é algo que é muito importante, eu acho que isso é algo que contribui, acho que a sociedade como um todo cresce por tratar os seus pacientes de forma digna. Então, essa é a minha mensagem. Obrigado, Dani. Edivan? Eu complemento com mais uma palavra e retorno com a mesma palavra que eu utilizei no início também. Eu acho que os pacientes têm que ter oportunidade, Marcos. Eu acho que o SUS tem isso. Os pacientes têm oportunidade de ser tratados, mas eles não têm oportunidade plena, eles não são plenos. Então, o sistema falha nisso, com certeza, porque há uma disparidade muito grande. E nós temos que, como agentes públicos, realmente ver isso do ponto de vista técnico, para que esses pacientes possam realmente ter acesso ao melhor fármaco, ter oportunidade de eles poderem tratar, já que existe isso no sistema privado, e eles, infelizmente, ficam tolhidos desse acesso. Então, para os pacientes é muito importante, já que é uma doença que, repetidamente falou aqui também, vão ser vários tratamentos, e é gratificante realmente quando o paciente fica vivo e bem, logicamente, o que o fármaco desse tipo pode fazer quando precisa ser retratado o paciente. Então, eu acho que a oportunidade para eles é essencial. Lembrando que a doença oncohematológica é mais frequente, né? O mieloma, né? Também isso é aquela história, é a segunda, como você confirma com todos os linfomas juntos, mas sim, se você faz a nomenclatura de cada tipo de linfoma e botar mieloma na escala, ela é a primeira de todas, de fato. Exatamente. Obrigado, Edivan. Glaciano. Para a gente não esquecer a Vânia, além de que é a doença mais importante do mundo, não é assim que a Vânia fala. Ela
não está aqui, mas nós não podemos esquecer dessa frase. Exatamente. É o mais importante que eu. Boa, Glaci. Max, eu, na verdade, queria convidar, especialmente os colegas que são da BHH, para participar das consultas públicas, para opinar, para participar dos fóruns, para participar dos eventos da BHH no que diz respeito ao Comitê de Acesso. A BHH vem trabalhando muito forte, tanto no acesso privado como no acesso público. É extremamente trabalhoso, né? Todo mundo que está aqui sabe disso. E nós precisamos de ajuda, né, Marcos? Nós precisamos de ideias, nós precisamos de gente e da presença. Nesse momento, a ajuda que os colegas da BHH podem fazer é entrar no site e opinar, e dizer, concordo, discordo, isso tem uma posição neutra, mas vá lá falar, dê sua opinião, vota, vai lá falar. Não fique anônimo em casa. Acho que o meu recado é esse, por favor, votem na consulta pública, vá lá falar a favor, contra, neutro, mas vá lá, dê sua opinião. Perfeito, Glaciano. Nós temos 2 minutos. Tem alguém da plateia aí? Nós estamos agora com 30 pessoas assistindo, que gostaria de fazer alguma colocação, tudo. Eu deixo aberto aí para quem quiser. É só avisar, levantar a mãozinha aí que a gente abre o microfone. Alguém ainda? Não estou vendo ninguém de mão levantada aqui, hein? E o tempo está correndo. Ok, gente. Bom, muito obrigado, Daniele, Leão, tá? Nós sempre dispostas, sempre proativa, tá? Se vocês verem o que a gente aprende com a Daniele no Instagram, em tudo quanto é lado aí, é uma coisa bacana. Edivan, tá? Da Bahia para o mundo, né, Edivan? Quer dizer, uma pessoa que conquistou seu espaço de uma maneira fantástica aí, né, na oncohematologia, tá? Prazer estar aqui contigo. Meu irmão querido Glaciano aí, tudo, parceiro há décadas da BHH, tá? Queria agradecer muito vocês por enriquecer esse webinar aqui. Ele vai ficar disponível, então, pelo YouTube. Participem da consulta pública, tá? E ficam ligados na @BHH Oficial, que sempre tem alguma coisa interessante lá. Se vocês quiserem, toda noite, toda tarde, vai ter alguma coisa para assistir. Tá bom? Não esqueça de doar sangue regularmente para a gente conseguir fazer tudo que a hemoterapia e a hematologia precisa. E despeço de vocês aí com um grande abraço, tá? E contem conosco do que a gente puder ajudar. Grande abraço para todo mundo. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, muito obrigada.